Get thee behind me, Satan. Para trás de mim, Satanás. When you take your stand for Jesus Christ, Quando você se decide por Jesus Cristo, stay there and die by it. fique aí e morra por isso. What God says is the truth. O que Deus diz é a verdade. And don't you fear what E não tema o que Satan has got anything to do about it. Satanás não tem nada a fazer quanto a isso. Don't argue with him. Não discuta com ele. And don't fuss with him. Não contenda com eles. Just ignore him and Simplesmente ignore-o walk away. e afaste-se. If you fuss with him, Se contender com ele, he'll keep you fussing day and night. ele o fará ficar contendendo dia e noite. Está vendo? Well, he'll say, Bem, ele dirá, you know you're not healed. você sabe que não está curado. You say, well, now look, Satan, Você dirá, bem, agora veja, Satanás, now I'm going to tell you something. quero lhe dizer uma coisa. Don't say it, just say, Não diga isso, só diga, get away. afaste-se. I don't want to hear nothing about it. Não quero ouvir nada de você. And walk on and say, thank you, Lord. E vá em frente e diga, obrigado, Senhor. Go on. See? Continue, está vendo? Don't pay any attention to it. Não dê nenhuma atenção a isto. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Deus nos abençoe e mais esta oportunidade. E hoje queremos falar um pouquinho mais a respeito do que iniciamos ontem sobre o assunto sentir de Deus. O apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, no verso 5, ele nos traz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nós estamos buscando a perfeição, mas não propriamente nossa, como diz o apóstolo São Paulo, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis forte, e o que desejamos é a vossa perfeição. Ó meus irmãos, nós desejamos a vossa perfeição, o vosso pleno conhecimento. E nós não julgamos sermos os únicos que vocês devem ouvir. Nós não temos esta presunção, da qual às vezes falamos aqui em outras ocasiões. Mas no verso 11 ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Agora, eu não venho até aqui para defender minhas convicções, minhas ideias, o que eu acho certo ou errado, meus sentimentos, etc. Não, eu não venho aqui para isso. Eu venho com uma inspiração de trazer-vos o que está escrito segundo a revelação da palavra. Às vezes as pessoas fecham um grupo, fazem um círculo e põem as pessoas dentro, e aí elas não querem que as pessoas ouçam mais ninguém.
Nós estamos vivendo dias desta natureza. Aí vocês às vezes falam assim, mas problema deles. Tudo bem. Nós devemos que compreender que nós só apenas pregamos. Nós não convertemos ninguém. Nós apenas anunciamos o Evangelho, a liberdade do Espírito. Às vezes nós vimos isso aí, nós presenciamos. Eu vivi por um tempo assim, prisioneiro, como vejo tantos outros. Então, quando se fez uma página, acho que seja uma página na internet, eu tenho pouco conhecimento dessas coisas de internet, é uma página, ou seja, um canal na internet para pregar o Evangelho. Então, quando há anos atrás, ainda nos anos 90, nós tivemos, onde congregávamos, a abertura de uma página na internet para transmitir cultos, essas coisas, então se foi dito que era para ser a única no país, pelo menos se pensava. Quer dizer, a única pessoa que poderia falar às pessoas através deste canal seria uma única pessoa. Mas quando Deus prometeu na carta aos Efésios 4 que Ele mesmo deu o quíntuplo de Efésios. Então tem pastores, tem mestres, tem doutores, tem evangelistas. Vejam bem, tem profetas. Então seria uma única só pessoa com essas cinco coisas nele e os demais seriam apenas ouvintes. Bem, e o tempo passou e nós vimos que isso aí não é correto. Deus deu pastores, doutores, e não pastor, doutor. Pastor tem um só. O sublime pastor, o supremo pastor. Esse único é Jesus Cristo, do qual todos são ovelhas, do qual todos são seguidores. Mas existem aquilo que Deus deu para aperfeiçoamento da sua igreja. Então nós descobrimos isto, que aquilo não era correto com a palavra. Porque a palavra diz isto. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, é plural. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu aprendo com todos os pregadores, até mesmo com aqueles que não creem como eu creio na mensagem do profeta de Deus para esta era. Eu não citarei nomes aqui de pessoas, bons pregadores. O profeta faz menção deles. Então o profeta nunca fez um círculo. Entendam, meus irmãos, companheiros, ele nunca fez um círculo. Se alguém for em outro tabernáculo, ele está excluído aqui. Ele mandava as pessoas ajudar olha, o irmão fulano de tal está tendo uma campanha, aqui mesmo nessa cidade, vocês podendo, vai lá ajudar ele. Vai ajudar o outro fulano, vocês ajudam. Agora, o que nós vimos é que há certos pastores que não são pastores, gente, são ditadores. Eles chegam a dizer para as pessoas não ouvirem nada de lugar nenhum. Será que eles têm medo de que as pessoas alcancem o conhecimento da verdade? Será que eles têm medo de que as pessoas alcancem uma luz que eles não têm? Então eles os prendem com grilhões de ameaças e castigos, de perdição, disso, e xingam e fazem isso, e quebram, mete o braço no púlpito e dá aquela de valentão, uma coisa esquisita, estranha. Mas encontramos também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, que o apóstolo diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, estou no verso 18. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai
tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, se eu vou em uma congregação e as pessoas dizem que Jesus é Salvador, é curador, eu digo amém. Por que não? Ah, não fui eu quem disse. Não foi o pastor fulano quem falou. Nós somos todos carentes, dependentes da graça, da misericórdia, de um único Deus. É o mesmo Deus que cura. Tanto faz aqui na África, nos Estados Unidos. Agora, quando nós fugimos da palavra, então nós devemos observar se aquilo encaixa. Então, como por exemplo, sentir de Deus. Uma irmã pode dizer, eu senti no meu coração que eu devo pregar o evangelho e então ela abandona os seus deveres de casa para estar nas reuniões da tarde, para estar ele orando e pregando. Agora, leva esse sentimento para a palavra de Deus. Será que ele é correto com a palavra de Deus? Será que ele combina com aquilo que São Paulo ensinou? Porque se nós formos contrário ao evangelho que Paulo pregou, então nós podemos pegar a Bíblia, deixá-la de lado e simplesmente viver uma vida que nós queremos liberalmente, sem Bíblia, sem nada. Vamos fazer como era nos tempos dos juízes, como não tinha rei, cada um fazia o que queria, né? Mas nós somos ensinados através da palavra, da Bíblia Sagrada, os deveres da mulher, os deveres do homem, os deveres da criança. Então o que nós devemos observar? Observar o que está escrito da palavra. Então diz a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, sobre as mulheres. Olha, bem quisera eu que estivesseis sem cuidado, 32. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Então o que vai acontecer? Então eu sou um homem casado e então eu senti que eu devo deixar minha mulher para ir no campo evangelístico. E minha mulher não quer ir. Eu vou na palavra de Deus. Tá, aquele sentimento não encaixa com a palavra. Como por quê? Mas Deus me chamou. Será que foi Deus mesmo ou foi simplesmente um sentimento seu de ficar longe? Quando Deus chama um homem, se ele é casado, ele chama a sua mulher. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou Sara. Você pode falar, mas Sara. Deus chamou Sara e Abraão não era sem Sara. Então, minhas irmãs, vejam só, a mulher não tem um papel? Tem. E quanto a promessa incluía Sara, prova tanto que Abraão teve outros filhos, mas não foi o filho da promessa. Teve que ser com Sara. Não poderia ser com outra mulher, tinha que ser Sara. Então Deus chamou o homem, ele chama a mulher. Se ele não chamou a sua mulher, então o seu sentimento não está correto. Então você deve obedecer a palavra. E quantas mulheres? Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida nas coisas do mundo em como há de agradar o marido. Não, mas Deus agora me mandou que eu tenho que pregar o evangelho, que eu tenho que ser missionária lá no... Eu estou sentindo que eu devo ser missionária. Bom, esse sentimento seu é apenas seu. Então não inclua aí a palavra de Deus. Não inclua aí como sentimento, sentir de Deus. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele sentia o sentimento de Deus. Então, como nós lemos, essa questão de sentir de Deus, deve ter muito cuidado em olhar. Você tem que levar os seus sentimentos para o que diz a palavra de Deus. E não o que alguém diz, o que o fulano diz, que o pastor diz, vai, faz, não faça. Aquilo encaixa com a palavra? Se não encaixa, aí eu tive um sonho.
Eu tive uma revelação, eu tive uma profecia. Como que Paulo ensina as profecias? A pessoa fala, você escreve o que ele escreveu, ué. Anota, vê se aquilo é correto ou não, vê se aquilo se cumpriu ou não. É uma era de confusão, da desordem dos dons. Nós vemos isso demais no mundo pentecostal. Então todos os irmãos e irmãs saem todo dia um monte de profecias aí a respeito do governo, a respeito disso, a respeito daquilo, e coisas que já estão escritas na Bíblia. Agora, se for ver uma profecia para cumprimento da Bíblia, fala assim, ó, tal dia vai cumprir isso, está escrito na Bíblia. Mas já está escrito que haveria fomes, guerras, rumores de guerra, tremores de terra. E agora vem uma pessoa, levanta na igreja uma profecia que vai ter rumores de guerra, tremores de terra. Ué, mas vejam bem, já está escrito. Então nós devemos observar e ter cuidado com todas estas coisas. E tem uma coisa, não deixe que ninguém te prive da liberdade que Deus te deu. Não deixe. Você deve respeito ao seu pastor? Sim. Todos devem respeito uns aos outros. O pastor deve respeitar os membros devem respeitar o pastor. A criança deve respeitar os mais velhos devem respeitar as crianças. Isso é mútuo. Ah, não, mas ele não merece meu respeito. Todas as pessoas merecem o nosso respeito. Ah, mas aquela mulher é uma prostituta. Ah, uma Maria Madalena recebeu o respeito de Jesus. O grande Deus, o Salvador, o único puro, o único que não tinha pecado, o único que poderia condenar Maria Madalena, olhou para ela e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Então, aquilo ali libertou ela, é libertar as pessoas e não prender as pessoas. Jesus tirou Maria Madalena das garras do diabo. Então a mensagem, a pregação é para isso, é tirar vocês da garra do sistema religioso, que prende, que privam vocês da liberdade, de conhecer a alegria verdadeira do Evangelho. Então se você está sendo coagida a permanecer num lugar onde não se obedece à palavra de Deus, você não tem que ficar ali. Não se ter medo do inferno, não. Você ama Jesus não é porque você tem medo de ir para o inferno, não. Você ama Jesus porque Ele te amou primeiro. Livra-te, escapa por tua alma. Saia desses ditadores que dizem que as pessoas não podem ouvir nada, só ouvir a eles. É porque eles têm medo de que vocês alcancem a luz verdadeira, o conhecimento da verdade. Faça o que São Paulo diz aí, olha. Examinai tudo, retende o bem e abstende-vos da aparência do mal. E Deus vos abençoará ricamente, que Deus te fortaleça. Busque o verdadeiro sentimento da palavra. E se o seu sentimento não combina com a palavra de Deus, não precisa ter medo de refutá-lo. É apenas carnal. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor que abençoe a todos que ouvirem a estas palavras e os ajude. Amém, Senhor. Amém.